Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, né? Vamos comentar sobre esse terceiro episódio, o que a Ellie vai fazer de fato com, né, os lobos, né, com a rapaziada lá de Washington. Vamos falar o que ela vai fazer com o grupo da Abby, né? E falar sobre os próprios acontecimentos desse episódio, comparar algumas cenas com o jogo também. Então vamos começar essa análise falando do caos que começa em Jackson, galera. Bom, já começa o episódio mostrando pra gente, naquela cena do Tommy indo ver o corpo do seu irmão, né, do Joe, a gente já consegue ver que tá um caos lá fora em Jackson, né? E isso é óbvio, até porque, cara, os caras demoraram 3 meses e nem arrumaram tudo ainda em Jackson, né? E esse caos é justamente pelaquela horda de infectados que teve no último episódio. É claro que Jackson iria ficar no caos que ficou, né? E bom, já falando sobre o Tommy com o corpo, né? Bom, naquele momento que ele tá com o corpo do seu irmão, no corpo do Joe, ele fala pra ele encontrar com a Sarah, o que é obviamente uma clara referência, né? A própria filha de sangue do Joe, né? A Sarah, que foi morta no primeiro dia de ataque de infectados, né? Sei lá, mais de 30 anos atrás, né? Quando o Joe ainda tinha uns 31 anos, né? Foi uns 30 anos atrás, quando começou todo esse lance aí do fungo, dos infectados, né? E bom, a gente consegue ver também que a Ellie estava no hospital e que ela ficou 3 meses no hospital. Esses 3 meses de The Last of Us, né? Esses 3 meses que se passaram do começo do episódio para o episódio inteiro, a Ellie ficou no hospital. E aquele grito dela, galera, vendo a cena do Joe morrendo, é nítido que ela não está bem. É nítido de tudo que ela passou e de tudo que ela viu naquele momento ali, né? E bom, mostra pra gente que se passou 3 meses. Nesses 3 meses nós vemos ali o Jesse, né, tentando erguer o muro, eles martelando junto com o Tommy, mostrando que, cara, em 3 meses todo o caos estabelecido naquela horda de infectados não foi resolvido dentro de Jackson. E já mostra um pouco mais dessa relação do Tommy com o Jesse, até porque o Jesse entrou para o conselho de Jackson, né? Então a gente consegue ver que eles já estão mais chegados um com o outro, né? E a Ellie, ela recebe alta do hospital. E é naquele momento que a gente encontra ela com a psicoterapeuta, né? E ela falando que está bem e tal. E a própria psicoterapeuta, naquela conversa com o Tommy, fala que ela não estava bem de fato, né? A gente percebe que ela não está bem. No momento que ela sai lá do hospital, a gente vê ela andando pelo corredor, dá pra ver claramente no rosto dela que ela não estava bem e que ela não está bem com tudo isso, sabe? Ela quer vingança, ela quer matar a Abby, ela quer fazer tudo isso, né? E que de fato ela vai atrás disso tudo. Eu vou comentar mais sobre como que deve ser essa vingança, né? Em relação ao jogo também, né? E bom, a gente consegue ver ela indo até a casa do Joe, a sua antiga casa também, né? Ela indo ver como é que tá as coisas. E essa cena da casa do Joe já é idêntica também ao jogo, né, galera? Bom, é bem parecido, vocês estão vendo a comparação, é muito parecida. E nós vemos ela entrando na casa, ela vendo tudo, né? Ela vendo as coisas ali, ela lembrando do Joe, ela chorando no casaco do Joe. E é nesse momento que a Dina acaba entrando também ali na casa. E nós vemos essa troca da Dina com a Ellie, né? E a Dina falando sobre os nomes do grupo da Abby. Isso é interessante, porque, né, no jogo a gente não tem muito isso aqui. A gente, aquela cena do Joe morrendo com a Ellie do lado, né? É mais uma patrulha dos dois juntos. Então, dá até mais impacto pra toda a cena, pra toda a questão, né? Pra toda a história envolvida por trás. Mas na série eles deixaram a Abby, a Dina, perdão, fazer a ronda junto com o Joe, a ronda que serviu pra ser a morte ali do Joe, né? E bom, ela revela pra Ellie que ela esperou esses 3 meses que a Ellie ficou no hospital para revelar pra ela o nome de cada um. E nos é revelado de fato, né, o nome de cada um. A Dina, apesar de ter sido ali dopada na cena lá, na morte, no dia da morte do Joe, a Dina lembra dos nomes, a Dina lembra de tudo. E ela fala todos os nomes, e principalmente o da Abby para a Ellie, né? E a Ellie quer essa vingança porque ela quer. E eles vão atrás da vingança. Ela quer a vingança. E é nesse momento, inclusive, que a gente vê a Ellie indo até o Tommy, né, naquele galinheiro, conversar com ele sobre essa vingança, sobre se ele também toparia ir atrás da Abby para matar ela, até porque eles têm um local, eles têm nome e eles sabem aonde eles estão, até aonde o grupo da Abby está, né? Essa cena também é bem parecida com o jogo, ela indo atrás do Tommy para conversar sobre isso, e apesar do Tommy ter falado que isso tem que ser levado ao conselho, o Tommy quer a vingança, o Tommy sabe disso.
Então o Tommy tanto quer isso, que se o Tommy não quisesse vingança, não quisesse que a Ellie fosse atrás da Abby, ele teria fechado tudo, ele teria verificado todas as entradas e saídas de Jackson, se certificando de que a Ellie não sairia pra ir atrás de vingança, porque ele também quer isso, entende? E ele deixou passar, sabe? E bom, nós vemos aqueles caçadores profetas. Quem são aqueles caçadores profetas que a gente viu ali, né? A gente viu na floresta, aqueles caçadores que tem aqueles riscos aqui do lado. Galera, aqueles caçadores, aquelas pessoas no jogo, eles são também da mesma cidade, né? De Cyril, a mesma cidade do grupo da Abby, né? E eles são chamados de Sepharites, né? Os Sefaritos, não sei como que fica em português, mas esses Sepharites, galera, eles são um tipo de seita religiosa, né? Eles são um grupo religioso pós-apocalíptico. Eles falam sobre essa questão dos profetas, né? A gente viu isso durante o episódio, na conversa ali do grupo, e eles são mortos no final do episódio. Vamos lá. Por que eles foram mortos no final do episódio? Ou melhor, por quem que eles foram mortos, né? Todos foram mortos, inclusive aquela menininha. Galera, a própria Ellie e a Dina naquela caminhada, né, que eles encontram os corpos, elas teorizam que possa ser os Wolves, né, o grupo lá da Abby. E é de fato eles, né? A gente pode levar essa teoria em razão, até porque de fato foi o grupo da Abby que matou aqueles caçadores não, os Sepharites, né? Que matou de fato eles ali. E isso é interessante, porque a Dina e a Ellie não sabem a quantidade de gente que tá pertencente agora ao grupo dos Wolves, o grupo da Abby, né? E isso vai ser importante. Eu vou falar mais disso também, né? E bom, vemos a Ellie conversando com o Jesse ali em Jackson, né? Ela até lutando também, voltando a lutar. Temos até algumas referências naquela cena ali. A gente viu um cartaz ali, um mural de Matrix, né? Do primeiro filme de Matrix, se eu não me engano. E ali ela tá conversando com o Jesse e tal, e é revelado naquele momento que o Jesse agora faz parte do conselho de Jackson. E é o que ele falou, né? Ele não pode decidir pela própria Ellie, né? O que eles vão tomar, quais providências eles vão tomar em relação à morte do Joe. E é nesse momento que nós temos aquela reunião do conselho de Jackson, onde nós temos pessoas que concordam, pessoas que discordam. Nós temos, né, até o próprio senhor lá da hamburgueria, né, da chapa ali do hambúrguer, que foi meio escroto com a Ellie, né, no ano novo. A gente viu isso tudo acontecendo. Ele é a favor de irem vingar o Joe, até porque, segundo ele, as pessoas têm que ir atrás, senão eles vão voltar, e vão voltar sorrindo. E isso que ele falou é muito importante, porque com certeza voltariam. Se a Ellie e a Dina não fossem atrás deles, eles voltariam com um grupo ainda maior para invadir Jackson, porque esse era o plano. Apesar da Abby querer assassinar e vingar o seu pai, né, matando o Joe, o plano deles não era só isso, o plano deles era invadir Jackson. Eles só não invadiram porque eles viram que a cidade era imensa, né, galera? E durante aquela reunião o veredito é dado. A proposta foi rejeitada. E por que a proposta foi rejeitada durante o conselho? Galera, a gente pode pensar bastante coisa, mas eu acredito que foi rejeitado justamente porque eles estão em aberto, sabe? A Jackson está muito frágil, tá? Uma fragilidade muito grande na cidade. Eles ainda estão reconstruindo, eles estão demorando 3 meses pra reconstruir a cidade depois da última invasão de infectados. Então, de fato, cara, eles não podem mandar um exército com os 16 melhores soldados de Jackson para assassinar a Abby e o seu grupo por vingança pelo Joe. Isso, né, deixaria Jackson totalmente sem ninguém pra proteger, com todo mundo, né? Eles já perderam alguns soldados, já foi difícil de matar todos os infectados. Imagina sem ninguém, né? Vai que uma horda dessa acontece de novo. E é óbvio, né, que essa proposta rejeitada foi o estopim pra ele ir atrás, né, da Abby sozinha com a Dina, né? E bom, naquele momento em que o Tommy vai conversar com a psicoterapeuta, naquele jogo de beisebol, né, ela fala pro Tommy, tem gente que não tem salvação. Isso prova pra gente que não foi o Joe que moldou essa personalidade da Ellie. A Ellie já é assim por natureza. Ela mesma fala, né, a personalidade dos responsáveis da pessoa muda um tiquinho na pessoa, né? Mas ela vai escolher o que ela quer ser, porque essa é a natureza dela, entende? E é justamente isso. E é nesse momento, nessa conversa, que a gente percebe que o Tommy
ele quer também a vingança. Como eu falei, o Tommy podia ter feito alguma coisa pra ele não ter ido atrás da Abby, né? Mas ele não fez nada, porque ele também quer essa vingança. E é nesse momento que a gente percebe que o Tommy pode até ajudar a própria Ellie e a Dina a vingar o Joe, né? Isso pode acontecer. Ele pode ir atrás dela. E é justamente isso que eu acho que deve acontecer de fato, galera. E bom, a Ellie e a Dina, a gente tem, né, elas se encontrando lá naquela garagem da Ellie, até porque a Ellie tentou enganar a Dina, mas a Dina tá do lado da Ellie, a Ellie ainda não entendeu muito bem isso, tá entendendo ainda, né, o que tá rolando também entre as duas, essa química aí, né, mas elas estão juntas, e a Dina dá um plano inteiro para elas irem até Cyril para, né, matar o grupo lá da Abby, todos os amigos dela, a própria Abby também, né, e isso já prova o que eu falei, né, porque a Dina, ela está do lado da Ellie pra caramba, e a Ellie ainda não tá percebendo muito isso, mas ela vai começar a perceber com calma, né, galera? E bom, é nesse momento que a gente vê elas saindo ali para irem atrás da Abby, para ir até Cyril, né? O carinha, né, que foi meio escroto com a Ellie, abre lá pra ela, e papapá, beleza, e ela sai. Naquele momento nós vemos que ao ir para Cyril, tem o cemitério dos mortos daquela horda de infectados e também o túmulo do Joe. Essa cena é muito bonita, sabe? Todo o visual é muito, muito bonito, foi muito bem feito, muito bem produzido, gostei pra caramba, né? E tem todo aquele significado, né? Ele sobre o túmulo do Joe, colocando aqueles grãos, sabe? Tem todo um significado, eu gostei pra caramba disso aqui, né? E nós vamos para o caminho, é isso mesmo, né? Bom, a gente vai para a vingança. Ellie e a Dina juntas vão para a vingança. E assim, todo esse caminho que elas percorrem, principalmente quando elas atravessam aquele rio, né, de Cyril, é também bem parecido com o jogo, tá? O momento que ela atravessa aquele rio e tudo mais, né? E todo o caminho, toda a estética que eles moldaram pra gente no caminho inteiro foi muito bonito, sabe? A fotografia dessa série é linda, sabe? Isso é muito bom, as paisagens, tudo muito bem, né? E elas também fazendo referências ali também a filmes, né, a cultura pop durante a conversa delas, foi interessante durante todo esse caminho. E afinal, por que que a Ellie vai vingar, né? O que que a Ellie vai fazer de fato? Galera, se baseando no jogo, vamos lá, vamos se basear no jogo de The Last of Us Part 2, que é o que, né, tá adaptando de fato essa segunda temporada. Vamos lá, o que a Ellie faz no jogo? Apesar da gente, isso obviamente aqui tem spoiler do jogo, caso você não queira, talvez um impossível spoiler da série, né? Galera, a Ellie e a Dina vão atrás de fato da Abby, querendo matar a Abby, mas a Ellie não deve fazer isso. A gente sabe que no jogo a Ellie mexe bem no coração da Abby, né? A vingança dela começa matando todos os amigos da Abby, e provavelmente é isso que vai acontecer. Apesar, né, de Cyril, quando elas chegam lá, a Cyril tá bem quieta, né? A gente vê que Cyril tá bem quietinha, mas no final a gente vê muita gente, né, pertencente ao grupo da Abby. No jogo, de fato, a Ellie começa matando os amigos da Abby até chegar na Abby. E não mata a Abby. Sim, ela deixa a Abby viva. Não sei como a série vai adaptar isso, até porque a Abby da série tá muito mais brutal do que a Abby do jogo. E ela tá muito mais filha da puta também. Ou seja, a gente, o público, não gostou muito mais da Abby da série do que do jogo, porque do jogo ela é um pouco mais tranquilinha. Então, eu não sei como eles vão adaptar isso aqui, mas eu tenho certeza que a Ellie vai matar todos os amigos da Abby, assim como no jogo. O que ela vai fazer com a Abby, a série pode mudar ou pode adaptar igual o jogo, que é não matando a Abby, né? Mas a gente não sabe ao certo o que eles vão fazer. E bom, naquele momento que elas estão na barraca, a Dina com a Ellie, é também bem parecido com o jogo. Até aquela fala, né, que o beijo foi um 6 de 10. Essa fala também é idêntica, é literalmente a mesma fala do jogo. A cena é bem parecida e foi muito interessante. E mais uma vez a gente tendo esse relacionamento delas aflorando, né? Até porque começou pelo beijo, né? Mas que elas usam a desculpa de que uma tava bêbada, a outra chapada. Então é a desculpa que elas usam. Mas, de fato, né, esse romance tá começando. E a Dina fala que ela tá com o Jesse. Não, ela não tá com o Jesse, tá, galera? Pra ficar tranquilo. Ela só falou aquilo ali pra ver se a Ellie iria sentir algum ciúme. Porque se sentisse, óbvio que a Ellie tá querendo a Dina, né? E já tá bem na cara, né? Pras duas, no caso. E bom,
Como é que está Cyril, galera? Vamos lá. A gente chega lá em Cyril, elas chegam em Cyril e nós vemos todo o grupo da Abby, exatamente. Aquele grupo gigante, cheio de pessoa, moleque. Como assim o grupo delas cresceu dessa forma, né? Bom, como eu falei dos Sepharids, né, que é aquele grupo lá dos profetas, eles também são de Cyril. E talvez por isso, né, que o grupo da Abby matou todos eles na floresta, para não restar ninguém. E justamente foi o grupo inteiro que fez isso, e o grupo cresceu. Provavelmente eles se recrutaram. Galera, passou 3 meses desde a morte do Joe. A Abby não é idiota, a Abby é inteligente. Ela sabia que a Ellie ou o Jackson inteira iria atrás deles para vingar o Joe. Ela sabe que alguém vai vingar o Joe. Ela só não sabe quem, né? Se vai ser a Ellie sozinha ou o Jackson inteira. Por isso que ela se reforçou. E só tá a Ellie e a Dina. Então, como que elas vão bater de frente com aquele grupo inteiro? Galera, vamos lá. A Ellie também não é burra. A Dina talvez é um pouquinho mais inteligente que a Ellie às vezes, né? E bom, elas provavelmente vão começar a bolar esse plano de mexer com o coração, como elas fazem no jogo, que é matando os amigos da Abby. Elas não precisam ir pro front e matar todo o grupo da Abby, não. Ela precisa matar os amigos da Abby, e é o que ela faz no jogo, e é o que ela deve fazer. Ela não deve nem chegar perto desse grupo inteiro da Abby, né? Vai ser uma pedra no caminho? Com certeza, porque isso vai mudar os planejamentos das duas até chegar na Abby, né? Mas elas vão matar os amigos da Abby, e eu quero muito ver isso aqui. Comenta o que vocês acharam desse episódio, né? Da análise, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!